Quando Carolina viu a mansão Blackwood pela primeira vez, foi como entrar em um sonho. A propriedade extensa, com suas paredes cobertas de era e frontões altos, parecia emergir da névoa como se saísse de um livro de histórias. Depois de um ano tumultuado marcado por desgosto e perda, herdar a mansão pareceu uma tábua de salvação, uma chance de deixar seu passado problemático para trás e começar de novo. Os moradores, no entanto, não compartilhavam seu entusiasmo. Aquele lugar é amaldiçoado, alertou o merceeiro, um homem idoso com linhas profundas gravadas no rosto. Todos que vivem lá, ou enlouquecem ou desaparecem. Carolina descartou suas palavras como superstição de cidade pequena, o tipo de folclore que se apega a lugares antigos e abandonados. Ela estava determinada a fazer da mansão Blackwood seu santuário, um lugar para se curar e reconstruir sua vida. Com seus pertences a tiracolo e um coração cheio de otimismo cauteloso, ela se mudou em uma tarde enevoada de outubro. A casa era tão grandiosa quanto ela imaginara, embora o tempo e a negligência tivessem cobrado seu preço. Poeira cobria os móveis antigos, teias de aranha grudavam nos lustres ornamentados e o ar carregava um odor fraco e mofado. Ainda assim, Carolina sentiu uma conexão estranha com o lugar, como se estivesse esperando por ela. Sua primeira noite na mansão passou sem intercorrências, embora ela achasse o silêncio enervante. O campo estava muito distante do zumbido constante da cidade, e o silêncio parecia quase opressivo. Enquanto ela estava deitada na cama, o peso da casa pressionava, fazendo-a se sentir pequena e vulnerável. Foi na segunda noite que ela ouviu os gritos pela primeira vez. Eles vieram de repente, fracos, mas inconfundíveis, ecoando pelos corredores escuros. Carolina se levantou de um salto, seu coração batendo forte. Ela esticou os ouvidos, mas o som já havia desaparecido. Descartando-o como uma invenção de sua imaginação, ela se forçou a voltar a dormir. Mas os gritos retornaram. Noite após noite, eles ficavam mais altos e angustiados, reverberando pela mansão como os gritos de um animal ferido. O medo inicial de Carolina deu lugar à curiosidade. Ela começou a explorar a casa durante o dia, procurando pela fonte dos sons. Foi durante uma dessas explorações que ela tropeçou no escritório. O quarto ficava escondido no final de um longo e sombrio corredor. Lá dentro, ela encontrou pilhas de jornais amarelados, fotografias desbotadas e um velho diário encadernado em couro. Enquanto ela examinava os itens, uma história assustadora começou a se desenrolar. Décadas atrás, a mansão Blackwood tinha sido local de um terrível massacre familiar. Os detalhes eram escassos, mas o diário sugeria rituais sombrios, o desaparecimento de uma criança e sussurros de uma força indizível que havia reivindicado a casa como sua. As mãos de Carolina tremiam enquanto ela lia a entrada final. Os gritos não vão parar. Eles estão nos avisando. Algo está chegando. Algo está aqui. Naquela noite, os sonhos começaram. Carolina se viu vagando pelos corredores da mansão em seu sono, seus passos ecoando contra o chão frio de pedra. Seus sonhos eram vívidos e assustadores, cheios de figuras sombrias e uma criança encharcada de sangue que a encarava com olhos vazios. A criança nunca falava, mas sua presença enchia de uma sensação de pavor tão profunda que a deixava sem ar quando acordava. À medida que os dias se transformavam em semanas, a casa parecia ganhar vida. Sombras se moviam onde não havia luz, portas rangiam ao se abrirem sozinhas e pontos frios apareciam nos cômodos mais quentes. Carolina sentia o peso de olhos invisíveis sobre ela o tempo todo. Os gritos ficavam mais altos, agora acompanhados por sussurros que pareciam vir das próprias paredes. Os sussurros não eram aleatórios. Eles falavam em frases fragmentadas, avisando-a para ir embora, para correr antes que fosse tarde demais. Mas a curiosidade de Carolina superou seu medo. Ela começou a juntar as peças da história da mansão, examinando o diário e os registros que havia encontrado. Os antigos donos, todos os quais tiveram fins trágicos, relataram fenômenos semelhantes: os gritos, as sombras, a sensação de estarem sendo observados. Por meio de sua pesquisa, Carolina descobriu a verdade sobre a criança em seus sonhos. Seu nome era Thomas Blackwood, o filho mais novo dos donos originais da mansão. Ele foi o único sobrevivente do massacre, embora tenha desaparecido logo depois. A lenda local afirmava que Thomas havia sido levado pela entidade que assombrava a casa,
uma força sinistra ligada à mansão por um antigo ritual que deu errado. Quanto mais Carolina aprendia, mais perigosa a casa se tornava. Os sussurros se transformavam em gritos, ecoando pelos corredores a qualquer hora. As sombras ficavam mais ousadas, atravessando sua visão periférica e roçando sua pele. A criança encharcada de sangue começou a aparecer não apenas em seus sonhos, mas também nas horas acordadas, de pé ao pé de sua cama ou espiando pelos cantos. Uma noite, enquanto Carolina estava sentada no escritório, com o diário aberto diante dela, a temperatura no quarto despencou. Sua respiração embaçou o ar e as páginas do diário começaram a virar sozinhas. Uma única palavra apareceu, rabiscada em tinta vermelho-sangue. Saia! Aterrorizada, Carolina tentou fugir da casa, mas as portas se recusaram a se mover. As janelas, antes frágeis pela idade, agora pareciam impenetráveis. A mansão a havia prendido, suas paredes pulsando com uma energia malévola que ficava mais forte a cada momento. Foi então que ela percebeu que os espíritos não eram seus inimigos. Os gritos, os avisos, eles estavam tentando protegê-la. Eles queriam que ela fosse embora, para escapar do destino que havia reivindicado tantos antes dela. Mas a entidade, o verdadeiro mestre da casa, não a deixaria ir tão facilmente. Desesperada, Carolina recorreu ao diário em busca de orientação. Entre as entradas enigmáticas, ela encontrou um ritual destinado a banir a entidade. As instruções estavam incompletas, mas era sua única esperança. Reunindo os materiais listados, velas, sal e uma adaga, ela se preparou para o confronto. Enquanto a lua de sangue subia naquela noite, lançando um brilho vermelho assustador sobre a mansão, Carolina começou o ritual. O ar ficou denso com o fedor da decadência, e as paredes tremeram quando a entidade se manifestou diante dela. Era uma figura imponente e sombria, sua forma mudando constantemente, seus olhos vazios fixos nela. Os espíritos da casa se reuniram ao redor dela, suas formas fantasmagóricas a protegendo da ira da entidade. Com as mãos trêmulas, Carolina recitou o encantamento, sua voz quase inaudível sobre a cacofonia de gritos e rugidos. A entidade atacou, seus tentáculos de escuridão cortando o ar, mas os espíritos se mantiveram firmes, dando a Carolina o tempo de que ela precisava. Enquanto ela enfiava a adaga no centro do círculo de sal, uma luz ofuscante encheu a sala. A entidade soltou um lamento sobrenatural antes de entrar em colapso, deixando nada além de silêncio em seu rastro. Os espíritos, sua tarefa concluída, desapareceram um por um, seus gritos angustiados substituídos por uma profunda sensação de paz. Exausta e abalada, Carolina saiu cambaleando da mansão quando os primeiros raios do amanhecer surgiram no horizonte. Ela olhou para trás uma última vez, a casa agora silenciosa e parada, suas janelas refletindo a luz da manhã. Embora tivesse sobrevivido, ela sabia que a mansão nunca estaria verdadeiramente livre de sua escuridão. Ela esperaria, como sempre, pela próxima alma corajosa o suficiente, ou tola o suficiente, para chamá-la de lar. Anos depois, Carolina escreveria um livro sobre seu tempo na mansão Blackwood. O grito silencioso da mansão Blackwood se tornou um best-seller, capturando a imaginação de leitores ao redor do mundo. Mas não importa quantas pessoas elogiassem sua história, Carolina sabia que os verdadeiros horrores da mansão nunca poderiam ser totalmente transmitidos em palavras. Em noites calmas, quando o vento uivava e as sombras pareciam se estender um pouco longe demais, ela ainda ouvia o eco fraco de um grito, lembrando-a do que havia deixado para trás. No entanto, a história não terminou com Carolina. Décadas depois, uma nova família se mudou para a mansão Blackwood, atraída pela mesma promessa de beleza e um novo começo. Eles riram dos avisos dos moradores locais e viram a casa não como uma relíquia amaldiçoada, mas como uma chance de construir seus sonhos. Mas na primeira noite, a filha mais nova, Sofia, acordou com o som de gritos fracos e angustiados ecoando pelos corredores.